Bem-vindos! Hoje a gente mergulha em Esdras, capítulo 4. É um momento, assim, bem tenso, logo depois do exílio, quando a reconstrução do templo em Jerusalém mal começa, já, encontra uma baita oposição política. Exato. E esse capítulo é incrível para a gente ver como a resistência local consegue, né, usar as próprias ferramentas do império, tipo a lei, a burocracia, a comunicação oficial, tudo para frear um projeto que tinha sido autorizado lá de cima. E o começo é quase irônico, né? Vem uma oferta de ajuda, assim, aparentemente amigável dos adversários de Judá e Benjamim. Isso, eles chegam lá em Zorobabel, nos líderes, e falam: olha, a gente também adora o Deus de vocês, queremos ajudar a construir, parece uma boa, né, à primeira vista. Parece colaboração total, mas a resposta não foi bem essa. Não mesmo, Zorobabel, Jesuá, os outros líderes, eles recusam na hora, de forma bem firme. Dizem que, olha, a construção é tarefa nossa, exclusiva, foi o rei Ciro que mandou. Essa recusa já, assim, acende a faísca, né? E o texto deixa claro quem são eles, né? Não são vizinhos quaisquer. Exatamente. O texto fala que são adversários e especifica que os antepassados deles foram trazidos para Samaria, para aquela região, pelo rei assírio Esarhadon. Ou seja, já havia uma história ali, né, de povos diferentes na mesma terra. Recusar ajuda logo de cara. Um pouco arriscado, talvez. Imagino que não pegou bem. Como é que eles reagiram a essa negativa? Ah, passivamente? De jeito nenhum. O texto é claro. Os povos da terra, ou seja, essa galera local que não tinha ido para o exílio, começaram a desanimar e até amedrontar o povo de Judá. Ativamente mesmo. Intimidação? E não parou aí, não. Eles foram além. Contrataram conselheiros, provavelmente gente influente na corte persa, para sistematicamente atrapalhar os planos dos judeus. Isso durou, olha, todo o reinado de Ciro e continuou até o reinado de Dário. Foi uma posição bem persistente, sabe? E organizada desde o comecinho. Então, primeiro tentaram desgastar localmente, com intimidação. Mas aí a coisa sobe de nível. Vai parar lá nos ouvidos dos reis persas, Xerxes e depois Artaxerxes. Essa carta para Artaxerxes parece que foi o ponto-chave. Foi o golpe mais forte, sim. E aqui a gente vê a inteligência da oposição mudando de tática. Sobre o rei Artaxerxes, uns oficiais persas importantes da região, tipo Reum, o comandante, e Sinsai, o escrivão, se juntaram com outros líderes locais de povos que tinham sido assentados ali. Aqueles povos que o texto lista, né, de várias origens. Isso, de Trípoli, Pérsia, Ereque, Babilônia, Elamitas de Suzã. Uma mistura. E eles escrevem uma carta formal para o rei, em aramaico, que era a língua da administração do império naquela área, né? Uma carta oficial, então. E o que eles diziam? Qual foi o argumento para convencer o rei Artaxerxes? A estratégia foi muito bem bolada. Eles pintaram a reconstrução de Jerusalém não como um ato de fé, mas como, tipo, o início de uma rebelião. Descreveram a cidade como rebelde e má. Nossa, pesado? Muito. E aí vem o ponto crucial. Eles alertam o rei Artaxerxes que se Jerusalém e seus muros fossem reconstruídos, os judeus simplesmente parariam de pagar impostos, tributos e taxas. Ou seja, prejuízo direto para os cofres reais. Apelaram para o bolso do rei e para o medo de perder o controle da região. A questão financeira. E para dar mais peso, eles ainda sugerem que o rei desse uma olhada nos arquivos reais, é isso? Exatamente. Eles falam, olha, manda procurar aí nos arquivos do reino. A ideia era mostrar que Jerusalém já tinha um histórico de rebeldia, que foi por isso mesmo que ela tinha sido destruída antes. Esperto. Usaram a história contra eles. Totalmente. A mensagem era: rei, se deixar reconstruir, você vai perder o controle e o dinheiro de toda essa região aqui a oeste do Eufrates. Usaram uma narrativa histórica para justificar o medo bem presente, econômico e político. Uma combinação explosiva. Histórico de rebeldia e ameaça direta às finanças do império. E o Artaxerxes? Como ele reagiu? Caiu direitinho. O texto diz que o rei mandou fazer a busca nos arquivos. E essa busca, segundo o relato, confirmou o passado rebelde de Jerusalém, a força dos reis antigos que dominavam a região. Então a carta funcionou. Perfeitamente. Com base nessa confirmação dos arquivos e no risco que a carta apontou, Artaxerxes baixou um decreto. Parem a obra imediatamente.
até segundo a ordem dele mesmo. Tudo para evitar prejuízo aos interesses reais. E aí a oposição conseguiu o que queria, usando a máquina do próprio império contra os judeus. Exatamente. Assim que a carta do rei chegou lá em Samaria e foi lida para Reum, para o Sinsai e para os aliados deles, eles não perderam tempo. Foram para Jerusalém e o texto diz que usaram de força para obrigar os judeus a parar tudo. Usaram a força mesmo? Sim. E o resultado foi que o trabalho no templo ficou paralisado, completamente parado por anos. Só foi retomado lá no segundo ano do reinado de Dário, o rei seguinte. É impressionante, né? Ver como uma oposição local bem articulada conseguiu frear um projeto tão importante, manipulando as estruturas de um império gigantesco. Usaram narrativas sobre o passado, preocupações bem materiais como impostos. Pois é. Mostra muito sobre o poder do enquadramento, né? A forma como você conta uma história, como você apresenta os interesses econômicos. Isso pode influenciar decisões lá no topo, com consequências bem reais e duradouras para a vida de uma comunidade inteira. Fica essa reflexão, então. Até que ponto essas disputas locais, a forma como a gente interpreta e usa o passado, continuam sendo ferramentas tão poderosas para mobilizar poder e, às vezes, até para bloquear iniciativas hoje em dia?